Olá, eu sou Eduardo Azevedo, trabalho com meio ambiente e sustentabilidade e hoje eu vou falar um pouco sobre como a tecnologia de superoxigenação pode auxiliar na gestão hídrica e tornar as cidades mais resilientes em relação ao abastecimento de água. Quando a gente fala sobre grandes cidades, regiões metropolitanas, a gente se depara com desafios que vêm sendo colocados há décadas, mas que cada vez mais se tornam urgentes. Por exemplo, aqui na região metropolitana de São Paulo, onde eu moro, a gente teve um crescimento entre 1980 e 2000 de 42% na população. Mesmo diminuindo o ritmo depois, ainda assim cresceu 16% entre 2000 e 2022. E o grande problema desse crescimento é que ele acontece nas áreas periféricas, acontece de forma desordenada e muitas vezes em torno dos mananciais, como a gente pode ver nessa foto. E aí a gente meio que perde um pouco a noção de quão grande é esse desafio nessas regiões metropolitanas. Isso aqui é uma imagem do Google Earth. Eu coloquei aqui nos pontinhos azuis as represas que abastecem a região metropolitana de São Paulo e os pontinhos verdes são as estações de tratamento de água. E se a gente for ver, tem algumas represas que chegam a ficar até 60 quilômetros de distância da estação de tratamento que vai usar essa água, né? Além desses desafios de estrutura para você trazer essa água de tão longe, como a gente tem essa ocupação desordenada, a qualidade da água se deteriora e com isso a gente tem um aumento significativo do custo para fazer do custo operacional para esse tratamento, né? Com o marco legal do saneamento que foi aprovado em 2020, a gente tem metas para todos os municípios no Brasil de universalização do acesso à rede de água e esgoto até o final de 2033. Isso faz com que tenha ocorrido já algumas privatizações e mesmo as empresas públicas estão num processo intenso de investimento. Para você ter uma ideia, a Sabesp, que foi privatizada o ano passado, sozinha tem um plano de investimentos que chega a 70 bilhões de reais até 2030. Minto, até 2029. Ainda assim, a gente tem um segundo grande desafio. Mesmo quando a rede de esgoto atinge todos os cidadãos, há uma resistência das pessoas em fazer as suas ligações de esgoto à rede, porque isso implica em reformas nas suas casas, quebrar piso, mudar encanamento, e continuam com as suas ligações anteriores não aderindo à rede de esgoto. E aí, com esse cenário, a gente tem nas tecnologias de superoxigenação um aliado para diminuir o impacto desse esgoto que é despejado em cursos naturais de água. Para entender como é que funciona a superoxigenação, a gente precisa dar uma retomada rápida aqui em como é o processo de eutrofização que acontece nos cursos d'água, né? Quando a gente tem um excesso de nutrientes, especialmente nitrogênio e fósforo, a gente tem um crescimento desordenado de algas que ficam ávidas por esses nutrientes, que são as chamadas florações de algas. Esse aumento na quantidade de alga bloqueia a luz solar e mata plantas subaquáticas e outros elementos do ecossistema, o que adiciona ainda mais carga orgânica naquele curso d'água e já estava poluído. E aí, para digerir toda essa matéria orgânica, bactérias e micro-organismos se proliferam também de forma muito rápida e desordenada, o que faz com e isso consome oxigênio. Esse consumo de oxigênio faz com que o ambiente se torne anóxico, né? Ou seja, sem disponibilidade de oxigênio. E a consequência disso
é a morte da vida aquática daquele ambiente, mau cheiro decorrente desse processo anaeróbico com a formação do sulfeto de hidrogênio e a produção de toxinas, especialmente pelas cianobactérias, que produzem cianotoxinas, e isso faz com que a água se torne imprópria para o consumo humano. E aí vem a tecnologia de superoxigenação, dentre as quais a tecnologia da Ecotsu com Spiscone se destaca. Para revitalizar esses corpos d'água, a gente usa essa tecnologia que adiciona oxigênio dissolvido através de reatores, devolvendo as condições aeróbicas do meio e promovendo um novo ciclo de autodepuração natural. Ou seja, a gente reativa todo o ecossistema aeróbico, reduz rapidamente a quantidade de cianobactérias e de algas presentes naquele ambiente, e o meio, o ecossistema, ele começa a se regenerar quase que naturalmente, né? A gente sai de um ciclo vicioso, um ciclo negativo, e entra num ciclo positivo, num ciclo de recuperação. Como é que funciona a tecnologia da Ecotsu? A gente instala tubos que puxam a água da represa ou do rio ou do córrego, inserem nesse cone, né? O nosso sistema tem um formato de cone vazio por dentro, totalmente oco. Essa água entra em alta pressão e se adiciona o oxigênio pela lateral. Pela geometria do cone, isso forma um ambiente de turbilhonamento lá dentro. A água se pulveriza em microgotículas e com isso a gente tem uma grande quantidade de oxigênio sendo dissolvida nessas microgotículas de água. A velocidade dentro do cone ela vai diminuindo, essa água vai se depositando no fundo do cone, que é em formato de bacia, e é devolvida ao ambiente, de preferência na parte entre a interface de sedimentos e da água, de modo que a gente comece a ter uma reativação do sistema aeróbico e também a retenção dos nutrientes que estão nessa camada de sedimentos. É como se a gente fizesse um colchão protetor para que esses sedimentos que estão em decomposição não contaminem a água. A gente pode dizer que essa tecnologia do Spiscone, ela é a mais eficiente do mercado, porque a gente consegue dissolver até 95% do oxigênio que é adicionado, ele acaba sendo efetivamente dissolvido na água. Isso faz com que a gente opere esse sistema com o menor custo possível, né? E ele é totalmente sustentável porque o único insumo que entra, além da água do próprio ambiente, é oxigênio puro, né? Esse oxigênio ele pode ser fornecido através de uma empresa de gases industriais, que a gente tem, como acontece nos hospitais, um cilindro de oxigênio, e tem também empresas que fazem equipamentos que a gente pode separar, através de membranas, o oxigênio da atmosfera. A gente separa o oxigênio do nitrogênio e esse oxigênio é introduzido no cone. Por não ter nenhuma parte móvel dentro desse cone, a manutenção dele é praticamente zero, né? A água entra pelo alto, entra o oxigênio, eles se misturam ali dentro e sai por baixo num tubo que tem as mesmas dimensões do tubo de entrada, de modo que a própria pressão que é exercida pelo gás dentro do cone, ela expele a água no final do processo e devolve isso para o meio ambiente.
Uma outra vantagem desse sistema é que, por ele ser cônico, não, não tem a formação de zonas de retenção de gases dentro do reator, né? Isso melhora a segurança porque se a água tiver algum tipo de contaminação de organovoláteis muito, que acabam vindo de contaminação por óleo que tenha caído na represa ou qualquer outro derivado de petróleo, isso dentro de um tanque com oxigênio acaba se tornando uma mistura potencialmente explosiva. Nesse caso, o fluxo é contínuo e não tem essa formação dessas bolhas de gás e nem a formação e não a gente não retira da água qualquer outro nutriente. Aqui nós temos um estudo de caso no Colorado que mostra de forma bem clara a eficiência de um sistema de superoxigenação em manter os níveis de oxigênio de forma saudável, mesmo em ambientes que são potencialmente anóxicos. Apesar dessa represa não ter um problema de poluição muito acentuado, no verão os níveis de oxigênio são muito baixos, chegando próximos a zero. Por que isso? Porque com a temperatura mais alta a gente consegue dissolver menos gás na água e temos um aumento do metabolismo dos micro-organismos que consomem esse oxigênio, além de uma proliferação mais acentuada de algas e cianobactérias por ter uma incidência de luz solar maior. Então, a gente olhando o gráfico azul marinho, que o, são os dados antes da instalação do Space Cone, a gente tinha durante os meses de verão, isso é no hemisfério norte, né, julho, agosto, setembro, um ambiente totalmente anóxico. Com a instalação do sistema da Ecotsul, a gente pode ver que todos os anos, aí tem pequenas variações, mas todos os anos a gente consegue manter a quantidade de oxigênio dissolvido em níveis bastante saudáveis. O sistema de superoxigenação da Ecotsul, ele também é amplamente usado em estações de tratamento de esgoto. O esgoto, ele é naturalmente um meio que tem uma alta carga orgânica, né? Essa alta carga orgânica faz com que ele seja também naturalmente um ambiente anóxico, porque a gente vai ter as bactérias com essa fartura de alimentos. E aí o que acontece? Nesse ambiente anóxico é produzido, quando a gente tem as bactérias anaeróbicas trabalhando, elas produzem como um subproduto da digestão o sulfeto de hidrogênio. Esse sulfeto de hidrogênio é o que causa o mau cheiro característico do esgoto, né? E aí, dentro das tubulações e dos equipamentos do sistema de coleta e tratamento de esgoto, esse sulfeto de hidrogênio ele acaba se tornando, em alguns casos, ácido sulfúrico, o que vai causar a corrosão, a deterioração de todo o sistema. Colocando, adicionando oxigênio no sistema de tratamento de esgoto, a gente passa a ter rapidamente a redução desse odor, porque a hora que a gente tem condições aeróbicas, não há o subproduto, o sulfeto de hidrogênio como subproduto. Em alguns casos, aumenta a capacidade das estações ao colocar oxigênio associado às bacias de aeração. E o que é muito importante, quando a gente coloca esse sistema no final do processo de tratamento de esgoto,
no efluente que vai ser devolvido à natureza, devolvido ao rio, a gente neutraliza a carga orgânica que ainda existe, né? Então, hoje a legislação permite 20 miligramas por litro de DBO e a gente quer uma disponibilidade isso é uma indisponibilidade de oxigênio dissolvido na água, isso quer dizer que a gente tem zero oxigênio dissolvido na água e ainda tem uma carga orgânica a ser consumida e que vai demandar oxigênio. E a gente consegue neutralizar isso, minimizando o impacto das estações de tratamento de esgoto no meio ambiente, né? Então, todo o efluente que vai sair da estação de tratamento de esgoto, ele já vai sair neutralizado. E aí, o que que a gente quer dizer com isso, né? O uso dessas tecnologias de superoxigenação, como é o caso desse piscone da Ecotsu, eles são fundamentais quando a gente está falando de uma gestão hídrica inteligente, né? Afinal, o que a gente quer quando a gente está fazendo gestão hídrica num, em centros urbanos é que a gente tenha as melhores tecnologias associadas a um bom planejamento, integrando todos os componentes para que a gente possa ter uma melhor gestão de mananciais, a proteção dos nossos corpos d'água, né? E com isso melhorando a qualidade de vida dos cidadãos. E aí, para terminar aqui, um caso interessante, eu estive no começo do ano na Flórida, em São Petersburgo, que fica na Baía de Tampa, e atualmente a cidade já não devolve nenhum efluente na Baía, né, para minimizar o impacto no mar. E eles têm um projeto para que até 2030, 100% do esgoto coletado na cidade seja tratado a ponto de ser devolvido para a rede de abastecimento de água. Ou seja, a rede de abastecimento de água da cidade vai trabalhar praticamente como um circuito fechado. Então, a gente, com isso, consegue reduzir drasticamente a necessidade de captação de água em mananciais e, muito melhor que isso, é o impacto zero do esgoto doméstico, do esgoto urbano, nos cursos d'água da região. E ó, é isso que a gente quer, né? Tomara que a gente consiga em breve fazer isso em todos os centros urbanos do mundo. Então, agradeço a todos que acompanharam essa apresentação. Aqui estão os meus contatos. Espero poder conversar com vocês em outras oportunidades. Muito obrigado.